Segunda parte da aula da etapa 8, implementação, e nessa segunda parte eu quero fazer algumas coisas. Ali eu coloquei como subtítulo implementação parcial, sequenciamento de esforços. Então eu quero discutir o sequenciamento de esforços agora da etapa 8, continuando o que nós apresentamos na parte 1. E eu vou fazer isso com o nosso jogo Pentago parcialmente implementado. Tá? Muito bem. Então, nós vimos já essa imagem na parte 1, que são os esforços da etapa de implementação. E lá na parte 1 nós já executamos aquela atividade lá de cima, né, do topo, tradução dos diagramas de classes, né, com comentário e ferramenta automática, quer dizer, um procedimento completamente algorítmico. Nós fizemos o quê? Pegamos tudo o que nós tínhamos nos diagramas de classes e nós traduzimos, geramos os esqueletos de códigos, então todas as classes, com todos os atributos, com todos os métodos, todos vazios. Tá? Muito bem. Nós queremos agora discutir a sequência disso. Tá? Então eu destaquei ali à direita, né, o primeiro bloco, eu digo assim, produzir os corpos dos métodos, que nós já discutimos lá atrás. Né? Então eu vou pegar para cada método e vou produzir o algoritmo, o corpo desse método, por uma daquelas 3 alternativas que estão ali colocadas. Eu não vou entrar no mérito desses procedimentos específicos agora na parte 2 da aula, eu vou deixar isso para uma outra parte. Mas a ideia é, quando eu fico em looping, trabalhando em cima de todos os métodos, gerando o algoritmo de cada um dos métodos da minha aplicação, ao final desse looping eu terei meu código completo, quer dizer, eu já tinha os esqueletos de classes, se eu preencho esses esqueletos com os códigos dos métodos, eu tenho as classes completas e tenho meu código completo. E ali nós teríamos, na sequência, ali, o próximo bloco destacado, ali, observa à direita, botar o programa em operação. Botar o programa em operação é o que, olha, está lá, teste de depuração do programa, vou pegar esse meu código que existe, vou testar, vou depurar, vou fazer o meu programa funcionar, e aí depois, né, que eu estiver com o meu programa funcionando, eu vou fazer a comparação entre o projeto e código e alterar eventuais discrepâncias encontradas. Né? Normalmente a gente acha, dificilmente não acharia. Bom, agora a questão é o seguinte. O que eu quero discutir e que eu coloquei como subtítulo na aula é sequenciamento dos esforços. Lá no topo dessa imagem, lá no topo desse diagrama de atividade, quando eu falei, olha, tradução dos diagramas de classes, eu falei o quê? Faremos isso do programa inteiro, faremos isso do código inteiro, faremos isso para todas as nossas classes, de uma vez. Né? E já mostrei ao final da etapa 1 isso feito. Né? Por quê? Porque é um procedimento que não depende absolutamente de avaliação, de criatividade, de nada. Tradução automática. Né? Muito bem, agora, né, nesse sequenciamento, puxa, eu preciso produzir os corpos dos métodos. Depois que eu tiver isso, né, lendo ali o que está colocado à direita, eu preciso botar o meu programa em depuração, em operação, teste, depuração e por aí vai. Bom, mas aí a pergunta é, eu vou fazer isso como eu fiz lá na parte 1, vou criar os corpos de todos os métodos do programa, e aí depois eu vou tentar testar e depurar todo o programa? Eu diria que não. Então, vamos discutir o nosso caso complexo, o nosso caso concreto. Nós estamos trabalhando com o Pentago. O Pentago é um programa de baixa complexidade. Por que eu estou dizendo que ele é um programa de baixa complexidade? Bom, primeiro, está ali dito, ele tem 12 classes. Absolutamente, um programa que tem 12 classes, 12 produzidas, mais as reusadas, né, do Swing, mais do NetGames, mas produzidas 12 classes. E nessas 12 classes nós temos lá pouco mais de 80 métodos, que é o que nós precisamos produzir os algoritmos. Bom, isso absolutamente não é um programa de alta complexidade. Ele está mais para um programa de baixa complexidade. Bom, mas seja para um programa de alta complexidade ou de baixa complexidade, esse de baixa complexidade, se eu for lá e tentar gerar os algoritmos dos 80 e poucos métodos e tentar fazer o programa funcionar, provavelmente eu não vou ter um bom resultado. Se eu tiver um programa onde eu tenha não 80 métodos, mas centenas ou eventualmente milhares de métodos, fazer um esforço de geração de todos os algoritmos para depois tentar botar o programa para funcionar, provavelmente eu vou gastar esforço inútil e eu vou ter que refazer coisas que eu terei feito. Né? Esforço jogado fora.
Então, qual é a estratégia? Esse é o ponto. Aqui que eu queria chegar, que está destacado ali embaixo, né? A estratégia será atacar os casos de uso do programa, né? Então, eu farei de volta então ali ao nosso roteiro. Então, como a primeira parte destacada lá, produzir os corpos dos métodos. Eu não vou produzir os corpos dos métodos do programa inteiro. Eu vou produzir os corpos dos métodos de um ou mais casos de uso que eu queira botar para funcionar. E, se o próximo esforço botar o programa em operação, quer dizer, testar e depurar, aqueles casos de uso que eu implementei. Então, veja, eu vou fazer esse esforço de geração dos algoritmos, teste e depuração, não para o programa inteiro como um bloco, mas atacando casos de uso, né? Eu vou por casos de uso. Então vamos olhar isso no nosso exemplo concreto, no nosso pentágono, né? Então aqui está o nosso diagrama de casos de uso. Então vejam, a gente tem uma quantidade razoável de casos de uso. Por onde eu começo? Vou sortear aqui, fazer jogar no dadinho qual caso de uso começa, ou qual que eu acho mais bonitinho. Não. Eu diria que a seleção dos casos de uso a atacar inicialmente não é feita nesse diagrama, mas é feita no diagrama de visão geral de interação, que aqui está, que me mostra o sequenciamento dos casos de uso. Tá? Então vejam, aí está o meu diagrama de visão geral de interação, o sequenciamento dos casos de uso do nosso jogo pentágono, nosso exemplo concreto. Então vejam, acompanhem por favor a seta do meu mouse aqui. Imaginem que eu queira escolher esse caso de uso aqui, efetuar colocação de pedra. Puxa, esse caso de uso ele só é executado a partir da invocação do caso de uso colocar pedra, que só é executado a partir desse ponto em que eu tenho um jogo ocorrendo, uma partida de pentágono ocorrendo. Não é estratégia, né? Eu vou executar esse caso, eu vou implementar esse caso de uso, eu vou ter dificuldade em executá-lo e ver se ele está e depurá-lo, ver se a execução está bem ou não está bem. Então nós começamos por onde, pessoal? Nós começamos pelo sequenciamento colocado. Então vejam, aqui o início do programa, lá no topo. Né? Quais são os primeiros casos de uso que são executados quando o meu programa é posto em operação? Veja, essa pergunta eu estou fazendo para o Pentágono, essa pergunta eu faço para qualquer programa. Então veja, olha, quando eu coloco o meu programa em operação, eu estou neste ponto aqui, eu tenho duas possibilidades, fechar o programa ou executar o caso de uso conectar. Muito bem, então conectar é o primeiro caso de uso executado no meu programa, executável no meu programa. Muito bem, quando eu executo o conectar, eu venho para esse ponto. Olha, se eu não tiver conseguido conectar, volto para a situação inicial. Se eu tiver conseguido conectar, eu venho para esta situação aqui colocada. Né? Nessa situação aqui colocada, né, eu posso fazer o quê? Eu posso desconectar, volto para a situação inicial. Eu posso solicitar um início de partida para o servidor. Eu posso receber do servidor a determinação de início de partida. Quando este caso de uso for executado, eu tenho uma partida ocorrendo no seu estado inicial. Uma parte de tabuleiro vazio, um dos dois jogadores definido como primeiro a jogar. Ok. Então eu chego aqui no estado inicial da partida, a partir daqui do receber determinação de início, um comando que vem do servidor NetGames. Tendo passado ou não por aqui, tendo eu solicitado o início da partida ou o adversário tendo solicitado o início da partida. Muito bem, então eu quero discutir agora os resultados parciais dessa nossa modelagem, sendo que eu ataquei esses primeiros casos de uso que aqui estão. Então eu já tenho implementados esses 4 casos de uso. Conectar, desconectar, iniciar partida, receber determinação de início. Apenas eles. Não outros. Apenas eles estão implementados. Então vamos dar uma olhada na nossa modelagem. Vamos olhar o conectar. Aqui está o diagrama de sequência do caso de uso conectar. E aqui eu quero fazer uma observação. Antes de começar a etapa 8, ao final da etapa 7,
eu tinha produzido, e está publicada lá na minha página, a versão 18 do Pentágono, da modelagem do Pentágono. Neste momento eu estou mostrando a versão 19. Né? Eu estou mostrando uma versão modificada. Ela não foi modificada numa etapa de modelagem. Ela foi modificada enquanto eu estou trabalhando aqui na etapa 8 da implementação. Né? Muito bem, uma primeira modificação que a gente pode observar aqui no Conectar, eu coloquei aqui uma observação. Olha. Classe interface Pentago, a nossa que implementa a nossa interface gráfica com o usuário. Eu coloquei aqui, esta invocação de conectar é uma ação associada a um item de menu. Então, mostro isso. Aqui está, vejam, o Pentágono, a implementação parcial da interface, depois eu quero discuti-lo. Aqui está o item de menu conectar. Eu estou dizendo o seguinte, olha, quando eu clicar esse item de menu, que é um elemento de interface, ok, vai acontecer a estação. A estação conectar, que por sua vez vai fazer o quê? Vai invocar conectar do ator, nossa classe interface jogador. Então observa que na interface do Pentágono, no caso de uso conectar, a única coisa que é feita é o quê? A invocação de conectar da interface do jogador. Então deixa eu abrir agora o código. E eu estou aqui com essa classe interface Pentágono. E eu estou aqui com aquele trecho inicial. Vejam, isto aqui é o código associado à opção de menu conectar. Aqui, conectar, a expressão que aparece lá no menu. E vejam aqui a ação executada. Interface jogador, ponto conectar. Então, exatamente interface jogador ponto conectar. Apenas isso. Apenas isso. Muito bem. E a interface jogador, quando executa o método conectar, o que ela faz? Ela pergunta para o servidor de NetGames, Interface NetGames Server, né, o outro ator, se ele está conectado, né? se o programa está conectado ao servidor, se há um registro de uma conexão. Vamos olhar isso também no código. Agora estamos na interface jogador. Vamos buscar aqui o método conectar. Aqui está, conectar. Conectar. Vejam, primeira coisa, NGames, o atributo que aponta ao servidor de NetGames, informar conectado. Isto guardado na variável booleana conectado, que é tratada no if. Né? Se não conectado ou else. Se eu não estou conectado, eu faço o quê? Vamos olhar a modelagem. Se eu não estou conectado, vejam aqui em cima. Eu preciso obter o nome do jogador, então eu invoco a interface Pentágono para obter o nome do jogador e obter o servidor. Muito bem, vamos olhar isso. Vejam, GUI, obter nome jogador, GUI, obter endereço do servidor. Ok, voltamos para a modelagem. Obtive isso, faço o quê? Peço para o servidor do NetGames conectar e me devolver uma notificação. Vamos ao código. Peço ao servidor de NetGames para conectar e me retornar uma notificação. Muito bem. Notem, estamos olhando este objeto. Né? Ele executa isso. Desculpe, estamos olhando este objeto, ele executa isso. Isso aqui que é feito pelo servidor, nós não estamos olhando agora. Sigamos aqui nesse objeto, nas ações desse objeto, na execução do método conectar. Muito bem, agora aqui ele vai invocar do tabuleiro o método registrar jogador local. Eu quero fazer uma observação sobre isso a seguir. Então aqui está, tabuleiro registrar jogador local. E, vamos lá, mais. E ele vai fazer o quê? GUI, né, interface gráfica, notificar aquela notificação que, tendo como argumento aquela notificação que retornou. Bem, então, GUI, notificar, tendo como argumento a notificação que retornou.
E o else, notificar você já está conectado. O else, né? Se já está conectado, notificar você já está conectado. Então observa que quando nós olhamos o código implementado nesta classe, o código implementado nesta classe aqui no escopo do caso de uso conectar, nós temos absoluta correspondência. Muito bem, vamos olhar então, deixa eu buscar aqui o jogo Pentágono, e ver a execução do conectar. Deixa eu só fazer uma observação. Para isso, eu preciso ter o servidor rodando. Eu estou com o servidor rodando aqui de fundo, ok? Estou com duas execuções do Pentágono aqui de fundo, mas nesse momento eu quero apenas mostrar o conectar. Então eu executo o conectar, veja, abre um diálogo perguntando o nome, então isso foi feito lá na interface gráfica com o usuário, usei o JOptionPane para fazer isso, não coloquei isso no projeto, por quê? Porque isso, nós sempre ficamos naquela história do modelar de menos, eu gero uma modelagem incompleta, modelar de mais, eu gero um custo que eu não desejo. Então eu pensei o seguinte, obter jogador, puxa, isso é uma cultura básica de interface gráfica com Swing, solicita isso ao JOptionPane, ok, está feito, ele pede o nome. Qual o seu nome? Muito bem, Ricardo. Insira o endereço do servidor, eu coloquei como opção default localhost, que é o caso do servidor rodando localmente, que eu mostrei aqui agora, poderia ser ele em rede. Ok, e veja a mensagem, sucesso conectado ao NetGame Server. Então eu estou conectado ao NetGame Server. Se eu vier aqui olhar o servidor, onde eu estou aqui o meu mouse passeando, número de jogadores ativos, eu tenho um jogador conectado ao NetGame Server. Ok? Muito bem. Agora eu quero voltar aqui e dizer o seguinte. Deixa eu dar um salto para o caso de uso receber solicitação de início. Vou abrir um parênteses. Lá no receber solicitação de início, quando o servidor me manda executar o jogo, eu quero cair aqui logo no tabuleiro. Então, olha, a determinação chega para o tabuleiro, a primeira coisa que faz é esvaziar-se, o método esvaziar. Ele inicia o jogador local e ele instancia o jogador remoto. Isso foi uma decisão lá na modelagem, no detalhamento do caso de uso receber solicitação de início. Nesse momento, eu poderia instanciar os dois jogadores? Poderia. Mas eu optei o quê? Olha, o jogador remoto fica permanentemente, eu só instancio. Desculpa, o jogador local eu mantenho permanentemente e o jogador remoto eu instancio a cada início de partida. Ok. Só que eu tinha um problema. Veja, aqui o jogador remoto, eu obtinha o nome do jogador remoto e tal, e eu supunha que o nome do jogador local já estava predefinido. Mas quando eu defino o nome do jogador local? Então voltemos ao conectar. Olha, eu defino o nome do jogador local quando eu conecto e solicito aqui obter nome do jogador. Como eu mostrei agora na execução, olha, qual é o seu nome? Botei meu nome, segue em frente. O problema é que, se vocês olharem a versão 18, nada era feito em relação a isso. Então, se nós observarmos, compararmos a versão 18 com a versão 19, além dessa nota aqui dizendo, olha, isso aqui está associado a um item de menu, por que eu coloquei isso? Porque lá na interface Pentágono, na classe interface Pentágono, a gente não vai exatamente encontrar o método conectar, mas vamos encontrar uma implementação associada ao item de menu que invoca o conectar aqui do nosso ator. Isso é o quê? Isso é uma especificidade de linguagem, uma especificidade do swing que está sendo reusado. Então nós nos adaptamos. Agora, outra modificação é este método aqui. Essa invocação registrar jogador, tabuleiro registrar jogador local. Se vocês observarem a versão 18, nem sequer a lifeline tabuleiro, a instância de tabuleiro aparecia nesse diagrama. Então ela foi colocada e foi criado o método registrar jogador local. Se nós formos olhar lá o domínio do problema, está lá no final,
registrar jogador local. Isso é um método que não aparecia lá na versão 18. Precisamos criar agora quando? No esforço de depuração. Quando eu fiz o conectar, funcionou bonitinho. Quando eu cheguei lá no receber determinação de início, qual é o ponto? Puxa, eu tenho um jogador local, mas esse jogador local não tem nome. Puxa, o nome dele deveria ter sido definido lá atrás, lá no conectar. Ok? Muito bem. Então veja, esse é o processo. Eu, a partir da modelagem, eu gerei o código, gero um código que reflete a modelagem, tento fazer o código funcionar, o código apresenta restrições, não funciona adequadamente. Puxa, preciso modificar o código. A história de, vamos criar um método aqui no tabuleiro para registrar o jogador local, o nome dele, instanciar e registrar o nome dele, aqui está, e vamos implementar isso. Muito bem, feita essa implementação, a implementação funcionou como eu gostaria que funcionasse e eis que eu venho aqui e altero o projeto. Então veja, é aquele... Deixa eu voltar ao diagrama. É aquele looping, né? Teste e depuração do programa, comparação entre o projeto e código, identifico discrepância sim, alteração do projeto e ou do código. Então é este looping. Ok? É este looping. Bom, visto o conectar, vamos dar uma rápida olhada no desconectar. Não quero detalhá-lo. Só uma outra coisa, no conectar, eu convido quem está assistindo esta videoaula a pegar a versão 19, que é esta, a versão 18, todas publicadas na página, né? E olhar a modelagem, fazer a comparação do resto das classes, vai ver que tudo isso aqui está implementado da forma como está colocado aqui lá no código. Então, temos correspondência entre projeto e código. Caso de uso desconectar. Caso de uso desconectar, aqui acontecem algumas coisas interessantes. Primeiro, também coloquei aquela observação, né, a ação associada a um item de menu. Por quê? Se nós formos olhar lá o código, aqui está o conectar, aqui está o desconectar. Aqui está o desconectar. Né? Muito bem. Também uma implementação que executa aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero é o quê? Quando eu clico o item de menu, vejam, eu devo invocar o desconectar do nosso ator, a interface jogador, que me retorna um booleano guardado na variável atualizar interface. E lá embaixo, a última ação, eu avalio, olha, avaliar interface, se true, eu exibo o estado. Falso, não faço nada. Então, se nós olharmos o código, aqui nessa parte destacada, atualizar interface, igual interface jogador desconectar, retorna então atualizar interface, o booleano, e eu testo esse booleano, se verdadeiro, eu invoco o exibir estado. Ok? Então vejam, deixa eu voltar lá. Então aqui está a implementação. O exibir estado do próprio, né? Vejam o que mais tem interessante. Uma outra coisa interessante, se for comparar desta versão, que é 19, com a versão 18, esse método aqui mudou de nome. Quando eu fiz o projeto, eu me confundi em relação à classe proxy, classe reusada, e eu chamei esse método aqui de encerrar partida, que é o método do nosso servidor do NetGames, que é FacilityGameServe, sem problema, é uma classe que eu estou criando, e que ele invocaria o método chamado encerrar partida. Não, peraí, o método lá do proxy, que é uma classe reusada, não se chama encerrar partida, se chama finalizar partida. Vejam, um engano, um erro do projeto. Corrigido aqui. O programa funciona. Então eu não vou passar aqui o código, senão essa aula vai ficar longa e enfadonha, mas se nós olharmos aqui esta implementação e olharmos o código do desconectar, vamos dar só uma olhadinha como é que faz o jogador. Ainda está cheio de comentários, mas ele está aqui embaixo, começa aqui. Nós vamos encontrar aqui exatamente a sequência de invocações que está colocada ali na modelagem. E ele funciona. Bom, da mesma forma, o iniciar partida também
eu coloquei esta observação do item de menu. Isso. Ok. Finalizar partida, está corrigido aqui. Perfeito. Tá, vamos receber determinação de início. Esse receber determinação de início eu quero fazer só uma observação. Se nós olhássemos, vamos aqui no iniciar partida. Não, aqui não. Mas no receber determinação de início, originalmente aqui no final, exatamente aqui onde o meu mouse está passeando, eu invocava o caso de uso atualizar estado. Desculpa, atualizar estado. Deixa eu só confirmar, por favor. O atualizar estado, sim. O que é o caso de uso atualizar estado no nosso projeto? Deixa eu só maximizar isso. Atualizar estado. O que é o caso de uso atualizar estado que nós projetamos? Bom, é uma invocação ao tabuleiro, atualizar estado, vejam, passando um lance como parâmetro. Passando um lance como parâmetro. Por quê? Foi pensado o seguinte, olha, toda vez que eu jogar, toda vez que for executado um novo lance, eu preciso atualizar o estado. Muito bem, aí nós temos um problema aqui no caso de uso receber determinação de início de partida, por quê? Olha, o servidor me manda uma solicitação de início de partida, eu esvazio o tabuleiro, inicio o jogador local, instancio o jogador remoto, defino de quem é a vez, porque quando o servidor me manda iniciar uma nova partida, ele me diz quem é o primeiro jogador, quem começa, quem é o segundo. A partir dessa informação que vem como parâmetro, eu habilito um dos dois jogadores, quer dizer, ou o jogador local passa a ser definido como primeiro ou o jogador remoto, e eu preciso, lá no final, exibir o estado da partida. O que é o estado da partida? Bom, o estado da partida é o tabuleiro vazio e dito para mim quem é o jogador que inicia essa partida. Então, originalmente aqui, eu coloquei a invocação do caso de uso atualizar estado. Puxa, só que a invocação do caso de uso atualizar estado, ela supõe a existência de um lance. E eu não tenho aqui um lance. Ninguém jogou ainda. Eu quero o quê? Eu quero o estado inicial do tabuleiro. O estado inicial do tabuleiro, da partida, é o quê? Olha, ninguém jogou ainda, o tabuleiro está completamente vazio, né? E a única definição que eu tenho é qual dos dois jogadores é o que deve iniciar a partida. Muito bem, então eu criei no tabuleiro, vejam, esse método de definir estado inicial. Tirei a referência ao caso de uso atualizar estado. Ao invés disso, o tabuleiro invoca dele mesmo o método definir estado atual. Se nós formos lá no tabuleiro, é o último método que está aqui, o último método criado. Né? Onde estamos? E esse método definir estado inicial, basicamente ele vai fazer o quê? Ele vai me instanciar. Podemos até olhar isso no código. Aqui está, definir estado inicial. Definir estado inicial, ele faz o quê? Ele instancia um pentágono, ele instancia um pentágono com a matriz toda composta por zeros, isso está no construtor do pentágono, e basicamente ele define a mensagem que deve ser apresentada na tela, dizendo que é a vez de jogador local ou a vez de jogador remoto. Ok? Muito bem. Então voltemos aqui. Então eu trabalhei em cima desses 4 casos de uso, o conectar, o desconectar, o iniciar partida e o receber determinação de início. Gerei os algoritmos, botei o programa para funcionar, fiz as adaptações necessárias e o programa está funcional apenas para esses casos de uso. Observa, do conjunto de casos de uso do programa, eu tenho esses 4 aqui funcionando. Os demais não estão implementados, absolutamente não estão implementados. E nós podemos ver o nosso programa
nós podemos ver o nosso programa em operação. Então, eu já tenho aqui o primeiro jogador conectado, só para não esquecer. Vou conectar o segundo. Conectar. Qual o seu nome? Aluno. Ok. Então, host. Sucesso, conectado ao NetGames. Se nós olharmos aqui o servidor, observa aqui. Agora nós temos 2 jogadores ativos, 2 jogadores conectados. Vamos ver a desconexão. Desconectar. Ok, você está desconectado. Observem aqui o servidor. Tá? Tinha 2 aqui. Desconectar e aqui ainda possui um jogador. Tá? Então apenas o outro está conectado. Vamos reconectar esse. Jogo conectar, nome, aluno, ok, localhost, sucesso, conectado. Então observa, agora tem novamente 2 jogadores ativos, o primeiro e o segundo. E aí, se eu iniciar a partida, veja, eu ainda tenho umas mensagens aqui que eu preciso limpar no final, mensagens de protesto. De qualquer modo, vamos lá olhar a vida real. Né? O servidor enviou uma solicitação de início, ok? Sim, a solicitação de início foi enviada. Executado o caso de uso receber determinação de início, perfeito. E o servidor enviou a solicitação aqui. Então veja aqui a mensagem aqui de cima, como esse aqui é o jogador Ricardo, e eu executei o iniciar a partir daqui. Veja-se Ricardo, os dois. Né? Apenas isso. Né? Apenas isso. Isso é o que está produzido até esse momento. Né? Então, isso é o que está produzido até esse momento. E com isso nós demos uma boa olhada aqui na parte inicial da nossa aula. Então, vimos a execução disso, desses procedimentos, o produzir os corpos dos métodos e o botar o programa em operação para 4 casos de uso do Pentágono. Então, isso refletiu no código que eu tenho produzido até agora, que eu mostrei a execução, e refletiu na versão 19 da modelagem do Pentágono, que foi uma versão não feita durante a execução das etapas 1 a 7, mas feita agora durante a execução da etapa 8, quer dizer, em função da implementação. Então eu vou congelar essa versão 19 aqui, que seria o resultado do que nós estamos vendo aqui na segunda parte da aula 2, da aula da etapa 8, tá? E nós vamos encerrar aqui. Quer dizer, toda modificação que eu fizer agora para discutir nas próximas partes, eu vou fazer a partir de uma versão 20. A versão 19 da modelagem fica então congelada. E com isso nós concluímos essa nossa parte 2 da aula da etapa 8.